Neste curso, veremos um outro tipo de jogo desenvolvido que é um pouco mais complexo que aqueles vistos anteriormente. Em primeiro lugar, esse curso não é controlado pelo mouse, mas sim pelas setas do teclado. Nós temos um personagem numa área utilizada para o jogo em si e temos uma segunda área com informações adicionais. Vamos agora passar rapidamente pelo jogo para, nas aulas seguintes, vermos como ele foi implementado. Nós controlamos esse personagem, ele tem a missão de localizar esses 5 tipos de estruturas de cidades representadas aqui. Ele tem uma vida marcada nessa barra verde e uma experiência marcada nessa barra vermelha. É uma estrutura básica de um jogo de adventure. Assim que saímos da primeira tela, nós trocamos de tela, podemos observar outros sprites, outros inimigos presentes na tela, e nós vemos que a barra verde vai diminuindo. Quando chegar em zero, o jogador vai morrer. Vamos seguir com isso apenas para mostrar. E aqui, chegando no final, o jogo termina. Ele reinicia seu início. Embora a barra verde vá diminuindo, quando encontramos uma dessas objetos, observem que ele foi marcado aqui, ou seja, precisamos encontrar agora outros 4, e a barra verde retorna à sua posição máxima. Vamos mostrar aqui o que acontece quando o jogador encontra um inimigo. Aqui não nos resolve no sentido de que é a mesma estrutura, mas nossa vida voltou ao máximo. E cada inimigo aqui tem um poder diferente. Se nós encostarmos no inimigo, o jogo termina se o inimigo for mais forte do que a vida que nós tínhamos. Vamos mostrar aqui uma situação de combate em que nós vencemos o inimigo. Para tanto, nós enfrentamos o inimigo mais fraco. Via de regra, aqueles mais lentos são mais fracos. Nós controlamos o movimento de forma a enfrentá-lo. Só que nós precisamos recuperar a vida, porque já estávamos muito fracos. Enfrentamos aquele inimigo. Observe que apesar de perdermos vida, não foi suficiente para morrer. E agora, à medida que adquirimos mais experiência, nossa vida também vai aumentando. À medida que temos mais experiência e estamos próximos de uma posição dessas, nós conseguimos enfrentar inimigos mais e mais fortes e caminhar mais e mais distâncias, de forma que, eventualmente, nós conseguiremos passar por todas as etapas e encontrar todos os objetos, e aí o jogo se conclui. Então, o que nós veremos aqui, basicamente, são os recursos de software, os códigos, para controlar com o teclado o personagem, construir um cenário, incluir objetos neles, incluir e controlar os personagens inimigos. Alguns desses recursos nós já vimos recursos semelhantes em outros jogos, inclusive iremos aproveitar alguns dos códigos de outros jogos, e outros nós estaremos mostrando como recursos novos aqui. Já vamos comentar, inclusive, um aspecto interessante desse jogo, que é que ele utiliza um método que o cenário é criado dinamicamente. Utilizamos para isso um recurso chamado de algoritmo procedural. Então, estamos gerando de forma procedural o cenário. O que quer dizer isso? Nos primeiros jogos de computador, isso era muito comum. Observem aqui o River Raid, um jogo da década de 80, que executava em apenas 4 KB de memória. No entanto, ele tinha virtualmente infinitas etapas de jogos. Conforme você ia avançando, você sempre encontrava novos mapas. Estes mapas eram gerados por um algoritmo. Isso caiu um pouco em popularidade à medida que nós tivemos mais recursos nos jogos e podíamos criar mapas de qualquer tamanho. Porém, hoje em dia, temos visto um ressurgimento desse tipo de técnica,
Por exemplo, jogos como Minecraft permitem que um mesmo cenário seja gerado de forma quase infinita, mas que sempre é igual para aquele jogo. Aqui fazemos o mesmo. Mostramos um algoritmo bastante simples de geração procedural, em que nós temos sempre o mesmo cenário. Podemos escolher uma semente diferente para a geração procedural. Por exemplo, este é o cenário que nós temos com uma semente zero, que tem essas posições nas pedras na tela inicial, que tem esse inimigo na tela à esquerda e acima, e que sempre que nós gerarmos com uma semente zero, teremos exatamente o mesmo cenário, com os mesmos elementos, o mesmo tipo de desafio para vencer o jogo. Como temos seguido nos cursos anteriores, iremos mostrar códigos envolvidos nos aspectos mais importantes desse jogo em si, como por exemplo, como mover o personagem, como fazer a geração procedural, como colocar as imagens na tela, fazer a troca de cenários, etc.